Reunir em ressurreição como irmão do Senhor. Mensagem 2. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Jesus ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Leitura bíblica. Mateus 28, versos 1 ao 10. Reunir em ressurreição como irmãos do Senhor. Após ressuscitar, o Senhor Jesus apareceu para as mulheres e disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Mateus 28, verso 10. Devemos nos reunir em ressurreição como irmãos do Senhor Jesus. Temos ousadia de dizer que estamos nos reunindo como os verdadeiros irmãos do Senhor? Nós devemos. Nós podemos. Nós somos os irmãos do Senhor Jesus. Aleluia! Estamos nos reunindo com o status de irmãos dele. Não somos mais pecadores. Fomos santificados pelo sangue de Jesus. Agora somos irmãos do Senhor. Em Mateus capítulo 28, verso 10, o Senhor Jesus disse às mulheres: Ide dizer aos meus irmãos. Quando vamos nos reunir, estamos indo para reunir com nosso irmão. Oh, esta não é uma coisa pequena. Como podemos ser os irmãos do Senhor? Em ressurreição. Nascemos de novo pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nos tornamos os irmãos do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, diz: Fomos escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Jesus é o Filho de Deus, e nós, que fomos santificados no sangue de Jesus, por meio dele, também somos filhos de Deus. Jesus tem a vida de Deus, e nós, por meio dele, também temos. Jesus tem a natureza de Deus, e nós, por meio dele, também temos a natureza de Deus. Jesus não é mais o Filho unigênito de Deus. Agora, pela sua ressurreição, Jesus se tornou o Filho primogênito de Deus. Romanos 8, verso 29. E nós, em Jesus, somos os muitos filhos de Deus. Hebreus 2, verso 10. Jesus é nosso irmão, e nós somos irmãos dele. Jesus disse: Ide dizer aos meus irmãos. Mateus 28, verso 10. Ele não disse ide dizer aos meus discípulos, nem ide dizer aos pecadores. Jesus disse que queria reunir com seus irmãos. Isto corresponde com o que ele disse em Hebreus 2, verso 12. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na reunião da igreja te louvarei. Hebreus capítulo 2, versos 10 ao 12, diz: Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na reunião da igreja te louvarei.
Nós sabemos que quando Tomé viu o Senhor ressuscitado, ele disse: Meu Senhor e meu Deus. De certo modo isso era bom. Você pode admirar sua declaração, mas se Tomé fosse claro e ousado, ele diria: Ó meu grande irmão! Ó meu irmão Jesus! Você pensa que se o Senhor viesse aos seus discípulos como o próprio Senhor e Deus, ele falaria de tal maneira íntima: Tomé, coloque sua mão em meu lado? Esta não seria a atitude e apelo de alguém que veio como Senhor e Deus. Este era alguém que veio como nosso irmão. Mas devemos perceber que não somos seus irmãos em nossa velha natureza. Nós apenas somos seus irmãos em ressurreição. Sempre que viermos às reuniões, devemos vir como irmãos do Senhor em ressurreição. Portanto, nunca deveremos trazer qualquer coisa da velha natureza para a reunião. Isto é mais do que fundamental. Nas reuniões cristãs de hoje temos a sensação de que os participantes estão na velha natureza, e as reuniões ainda são muito naturais. Deixe-me dar-lhes uma ilustração. Para os irmãos e irmãs do Oriente glorificar e louvar ao Senhor em voz alta nas reuniões é muito difícil. A natureza deles é de sempre se manterem em silêncio e ocultos. Mas por outro lado, os ocidentais são completamente muito liberais. Esta é outra manifestação da velha natureza. Quando nos reunimos como cristãos, devemos esquecer nossa disposição natural. Devemos apenas nos reunir como irmãos do Senhor. Não somos chineses e nem somos ocidentais, somos apenas os pequeninos irmãos do Senhor Jesus. Se as pessoas me perguntam se eu vim da China, eu lhes digo: não, eu venho do terceiro céu. Louvado seja o Senhor! Um irmão certa vez me falou que ele nunca tinha conhecido um chinês como eu. Eu disse que ele estava absolutamente certo. Eu realmente não sou um chinês. Eu sou um irmão do Senhor Jesus em ressurreição. É assim que devemos nos reunir. De certa forma eu concordo que as irmãs devam ficar quietas, mas por outro lado não concordo, pois mesmo as irmãs são irmãos do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto não tem nenhuma irmã. Tudo que ele tem são irmãos. Vocês devem esquecer que são irmãs. Não venham para as reuniões de maneira natural, considerando-se como irmãs. Eu sei que agora muitos me condenarão imediatamente e dirão que eu estou encorajando as pessoas a esquecerem da posição delas. Mas realmente todos nós precisamos esquecer de nossa posição natural e tomarmos nossa posição na ressurreição de Cristo. Agora eu vou para os mais velhos. Alguns irmãos e irmãs mais velhos se desculpam dizendo que são velhos e lentos. Eles gostariam de participar na reunião, mas todas as oportunidades são aproveitadas pelos mais jovens. De certa forma eu concordo com vocês, mas por outra não. Cristo não tem irmãos mais velhos. Seus irmãos em ressurreição são todos muito jovens. Todos nós devemos ser jovens em ressurreição. O Senhor Jesus, após sua ressurreição, frequentou muitas reuniões com seus discípulos. Ele sempre veio para as reuniões em ressurreição, e ele os considerava como pessoas ressurretas. Com respeito à questão de ressurreição, nós precisamos de fé. Quando Jesus estava nesta terra, antes de sua crucificação, as pessoas vinham para conhecê-lo sem qualquer necessidade de fé. Mas após a ressurreição, se quisermos conhecer Cristo, precisamos de fé. Quando os discípulos estavam se reunindo às portas fechadas por medo dos judeus, o Senhor Jesus apareceu de repente no meio deles. Vocês podem me dizer como o Senhor Jesus entrou? Talvez alguns de vocês pensem que ele entrou como um espírito. Mas ele tinha um corpo físico de carne e osso e mandou Tomé tocá-lo. Como vocês podem responder isto? Eu lhes digo, a questão da ressurreição é uma questão de fé. Tomé não estava lá. Tomé sentiu falta de Jesus e disse que ele nunca acreditaria a menos que ele o tocasse. Assim, na próxima reunião, o Senhor Jesus apareceu novamente e se apresentou a Tomé para o tocar. Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Então o Senhor lhe disse:
Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Isto é ressurreição, e ressurreição requer fé. Vamos juntos ler na Bíblia o que está escrito após a ressurreição de Jesus, em João capítulo 20, versos 19 ao 31, que diz: Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado que foi perfurado com a lança do soldado. Então, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então, disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E, tendo dito isso, assoprou sobre eles, e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem não perdoardes os pecados, não estarão perdoados. Mas Tomé, um dos 12 discípulos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam a Tomé: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não irei crer. E, 8 dias depois,